Olá pessoal, meu nome é José Antônio, trabalho na Escola Municipal Maria da Conceição Cardoso, trabalho com a 7ª fase da EJA. Nós vamos falar hoje sobre números positivos e números negativos. É o que nós chamamos de conjunto de números inteiros. Tá? O conjunto de números inteiros, ele abrange os números positivos que nós conhecemos na outra fase, que são os números naturais, e abrange os números negativos, é o que nós vamos ver agora. Isso tudo chama-se conjunto de números inteiros. São os nossos números positivos e os nossos números negativos. Vamos ver também, com relação aos números negativos, como nós procedemos em nosso dia a dia, tá? Exemplo, com relação ao banco, o que vem ser crédito, o que vem ser débito, o que é depósito, o que é retirada. Então, isso tudo está influenciando dentro dos números inteiros. Crédito mais débito menos depósito mais retirada menos subir mais descer menos. Isso tudo está dentro do conjunto de números inteiros, tá bom? Vou passar para você uma explicação para a gente ver, tá ok? Bom, gente, como eu estava falando com vocês, nós vamos falar de números inteiros, tá? Números inteiros. O números inteiro ele é representado pela letra Z, tá? Letra Z maiúscula, tá bom? E ele tem uma barra que nós já vimos lá nos naturais, que todas essas barrinhas que tem no número natural é 2 barrinhas e o N, essa barra significa conjunto, tá? Essa letra Z, ela é uma letra maiúscula, tá? Ela tem que ser colocada maiúscula, mesma coisa do N do natural. Essa letra Z, ela é uma letra alemã chamada Zahlen. Tá? É uma letra chamada Zahlen, que significa números. Significa números. Ok? Então vamos lá. O conjunto de números inteiros, conjunto de números naturais, tá? São aqueles números que nós já vimos positivo. Então vamos supor que aqui é o conjunto de números naturais, ok? E o conjunto de números inteiros é o nosso Z. Aonde que são os nossos negativos. Então, o conjunto de números naturais está contido em Z. A mesma coisa são os nossos números racionais, que também é o nosso conjunto que vai abranger o natural, o inteiro e o racional. Ok? Então vamos lá. O conjunto de números inteiros, nós temos uma reta
numérica. Ok? Reta numérica. Essa reta numérica nós temos o nosso ponto de partida, ponto de origem. O 0 é o nosso ponto de origem. Ok? O 0 é o número neutro. Aonde que nós temos, para um lado, os nossos números naturais, que são os números positivos, e do outro lado nós vamos ter também os mesmos números, sendo ele negativo. Tá? Essa reticência, vocês já sabem, esses 3 pontinhos se chama reticência, como eu já havia falado com vocês, né? Essa reticência, vocês já sabem que não tem fim, procede mais um pouquinho, tá? Então, os nossos números positivos, que são esses aqui, são sempre os maiores, tá? E do nosso lado esquerdo, que são os nossos negativos, são os menores. Ok? Então, relembrando aí, voltando lá atrás, números naturais, só os números positivos, partindo do 0 ao infinito. Números inteiros, ele abrange os positivos e os negativos. Ok? Até aí? Então, com nossos números positivos, não há necessidade da gente colocar o maisinho na frente, aquele mais tipo. Mais 3. Não há necessidade, basta só colocar o número 3, tá? Se tiver só o número, nós entendemos que ele é positivo, tá? Agora, o negativo, nós temos sim que colocar menos 3, tá? Todo número inteiro, ele é negativo, então ele tem que colocar um menos, tá bom? Os nossos números inteiros sempre tem que vir marcado com negativo, tá bom? Ele não possui valor menor, tá? Então, a partir daí, nós podemos fazer, verificar nossas contas bancárias quando é saldo positivo, quando é saldo negativo. Quando é saldo positivo, nós estamos ganhando. Quando é saldo negativo, nós estamos perdendo. Quando nós vamos subir uma escada, é mais. Quando nós vamos descer uma escada, é menos. Tá? Então, é a partir dos números inteiros que nós verificamos isso. Nós também podemos proceder quando é menor, quando é maior, igual, entendeu? A partir daí nós podemos também verificar isso. Se o número é menor, se o número é maior, se o número é igual, entendeu? Então, a partir, tipo assim, exemplo, eu tenho aqui mais 10 e menos 10. Então, ele vai ser o quê? Mais 10 vai ser maior do que menos 10. A gente tem que sempre perguntar ao primeiro número, tá? É ao primeiro número com relação ao segundo número. Mais 10 é maior, menor ou igual a menos 10? A pergunta sempre tem que ser dessa maneira, tá bom? Além disso também, nós também temos, que nós já vimos lá em números naturais, nós vamos ver também aqui. Nós temos o Z com
nosso chamado asterisco. Z, nosso chamado asterisco, tá? E são nossos números naturais. Esse asterisco significa o quê? Que eles não são nulos. Então, eles não entram qual número? O zero. Não entra o zero. Então, como eu já havia falado com vocês, para nós formarmos o conjunto, nós temos que usar a nossa chave. Como é o conjunto de números inteiros sem o zero, então nós poderíamos colocar reticência, os 3 pontinhos, vírgula, -4, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4 e reticência também. Relembrando que essa reticência, ela significa que não acabou, certo? Ela procede mais à frente um pouquinho. Nós também temos o conjunto. Nós também temos o conjunto de números inteiros positivo, tá? Significa que ele não vai entrar os números negativo, tá bom? Então, como nós vamos formar? 0, 1, 2, 3 e reticência. A mesma coisa vai ser para os números negativos. Os nossos inteiros negativo. Aí sim, só vai entrar os números negativos. Tá bom? Então, 0, -1, -2, -3 e reticência. Ok? Só vai abranger os números negativos. Partindo do zero, vai até o infinito, negativo. Não entra os positivos. Tá bom? Então, positivo, só os positivos, e os negativos, só os negativos. E existe também aquele que é o nosso asteriscos e o nosso positivo. Significa que é sem o zero. Então, é 1, 2, 3, 4. Tá bom? Então, de números inteiros, que nós podemos falar é isso. Os números inteiros, ele abrange os positivos e abrange os negativos. Tá ok? Esses que eu mostrei a vocês, que é inteiro com asterisco, inteiro positivo, inteiro asterisco positivo e inteiro negativo, tá? E tem o inteiro asterisco negativo. Eles são chamados de subconjunto. Subconjunto 2 números inteiros. Ok?
Vamos falar agora de módulo, tá? Os nossos módulos, eles são chamados de módulos ou valor absoluto, tá? Módulo ou valor absoluto. Módulo ou valor absoluto. É a mesma coisa. Nós podemos falar módulo, como nós podemos falar valor absoluto. É a mesma coisa, tá bom? É a mesma coisa. Ele é representado, tá, por duas barrinhas. Eles são representados por duas barras, ok? Isso aqui é nossas barras para falar dos nossos módulos. E o que é módulo? Módulo é a distância do número que você quer até o ponto de origem. Então, você tem aqui a sua reta. Tá? Aí eu quero saber, ponto de origem que é o 0, não podemos esquecer disso. Aí eu quero saber o módulo, vamos supor aqui, do número menos 5. Tá? Então, como eu vou representar isso? Eu vou representar a barra menos 5, outra barra, qual é a minha resposta? Então, o que eu estou querendo saber? Eu quero saber do número 5 até a origem, que é 0, quantas casas foram andadas. Então, foram 5 casas andadas. 5, 4, 3, 2, 1 e 0. 5, 4, 3, 2, 1 e 0. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, o módulo é isso, tá? O módulo é o número que você quer até a origem. A origem é quem? É o 0. Então, se eu tenho também que não há necessidade de colocar o sinal de mais, que nós sabemos que não tem sinal, significa que é positivo. Módulo de 5 é 5. Por quê? De 0 até o número 5, nós vamos andar 5 casas. Tá bom? Então, o módulo é isso, gente. O módulo é a distância do número que você quer até o ponto 0, até o ponto de partida, tá? É quantas casas nós vamos andar. Então, o módulo, ele não tem a resposta de vocês, ela não é nem positiva e nem negativa. Ela é só um número. Eu quero saber quantas casas foram andadas. Não existe resposta positiva nem resposta negativa. Por quê? A pergunta é quantas casas foram andadas. Não quero saber se ela é negativa ou se ela é positiva. Tá bom? A mesma coisa se eu der para vocês, tipo assim, quem é o módulo de 4? Quem é o módulo de 4? Eu não posso falar para vocês que é menos 4 ou mais 4. Tá? Tanto menos 4 quanto mais 4, a minha resposta é 4. Então, quando alguém falar com vocês, der a vocês o resultado do módulo, vocês têm que falar que ele pode ser positivo, como ele pode ser negativo,
tá? Já que a pessoa não identificou para você quem é, porque ele pode ser tanto negativo quanto positivo. Você só vai saber a quantidade de casas que foram andadas, tá bom? Então tá, gente, ficam com Deus e até daqui a pouco.